começar a gravar a aula agora para ficar, depois eu vou subir ela lá no canal do YouTube. Então você, aluno que quiser se dar bem na prova integrada, você já sabe, tem que me seguir lá no Instagram e lá no YouTube, né? Quem ainda não seguiu, ainda dá tempo, né? Ainda sou um cara benevolente e vou deixar vocês ainda se beneficiarem, né? Eu sou um cara bonzinho, hein? Bom, então nós vamos falar hoje sobre as urgências otorrinolaringológicas, ou urgências em otorrino, as principais alterações e que eventos que a gente às vezes tem que atuar no pronto-socorro para poder ajudar os pacientes aí nesse problema, tá? A primeira emergência ou urgência que nós vamos falar é sobre as epistaxes. A epistaxe, ó, já teve um aqui que se inscreveu agora, o Rodolfo, hein, Rodolfo? Antes tarde que nunca, hein? Obrigado. É isso aí. Então, a primeira alteração que nós vamos falar é sobre as epistaxes. A epistaxe, ela é uma alteração muito comum, tá? E a gente vê isso com muita frequência nos prontos-socorros. A epistaxe normalmente ela é mais comum em homens, tá? Do que em mulheres, tá? E ela é mais comum nos meses de inverno, que é os meses que nós estamos tendo agora, porque geralmente no inverno nós temos uma estação seca. E com a estação seca o nariz geralmente começa a ficar mais congesto e mais irritado, e aí isso propicia os sangramentos, porque você tem a mucosa nasal e os vasos eles ficam por baixo da mucosa. Então, às vezes, com a ruptura desses vasos, aí a gente tem os sangramentos, né? O nariz ele é irrigado basicamente por dois sistemas arteriais, o sistema da carótida externa e o sistema da carótida interna, né? Então, nós vamos ver aqui nessa figura, a carótida externa é a parte da carótida, que é ramo da carótida comum, que dá ramos dentro, certo? Que dá ramos dentro da cabeça e fora do crânio, certo? E a carótida interna, ela só dá ramos depois que ela entra dentro do crânio, tá? Então, o ramo da carótida externa mais importante é a artéria maxilar para o nariz, né? É a artéria maxilar, e a artéria maxilar é da origem a uma artéria chamada esfenopalatina, que é essa artéria que está marcada no número 1 aí. A artéria esfenopalatina ela entra na região posterior do nariz e irriga e dá uma irrigação na parte anterior do nariz, tá? Então ela é o principal ramo que a gente tem nessa região. E na parte superior do nariz, a irrigação superior, nós temos as artérias etimoidais, tá? Que são ramos da artéria carótida interna, a artéria etimoidal anterior e a artéria etimoidal posterior. Mas a maior parte da irrigação, do território de irrigação nasal, é da carótida externa, que são os ramos da artéria esfenopalatina. Então, na região da mucosa nasal, da cavidade nasal, nós temos basicamente dois pontos, tá? Que formam plexos, que são os pontos de maior incidência de sangramento dentro da cavidade nasal. O primeiro é o plexo de Kieselbach, tá? O plexo de Kieselbach fica bem na parte anterior do septo, responsável por mais de 90% das epistaxes vem dessa região. Por quê? O plexo de Kieselbach, ele é a confluência, tá, de 4 artérias, tá? Acho que é a próxima figura que tem isso. Então é a confluência de 4 artérias. A gente tem ramos da artéria nasal, da artéria labial, ramos da artéria septal, que vem da região posterior, da artéria palatina e das artérias etimoidais. Então todas essas artérias, elas se reúnem nessa região anterior do septo, que é bem aqui, ó, que é a chamada região de Little, tá? E onde fica o plexo de Kieselbach, tá? Então, a maioria das vezes, essas epistaxes, elas são epistaxes às vezes autolimitadas, é a grande maioria das epistaxes. Então as pessoas têm as epistaxes autolimitadas, as epistaxes elas ficam, geralmente elas param sozinhas ou com uma digitopressão simples param, tá? E a grande maioria das vezes é mais comum em crianças e jovens, é dessa região aí. Tá? Até em idosos a gente vê muito a epistaxe nessa região. Tá? Então aqui é uma visão, essa foto eu tirei lá no ambulatório nosso lá no NG3, aqui você tem um espéculo, né? E você vê que a mucosa nasal e você vê lá dentro os vasos, né? Os vários vasos do plexo de Kieselbach que ficam ali por dentro. O plexo de Woodruff, ele já é mais difícil de ver e ele fica na região posterior do nariz, ele basicamente é uma continuação da artéria esfenopalatina, tá? E de algumas artérias posteriores que tem naquela região, como a artéria faríngea e a artéria posterior nasal. Esse plexo, qual que é o grande problema dele? Ele geralmente tem uma boa camada de mucosa por cima dele nos jovens.
Só que no idoso, esse plexo ele geralmente fica muito superficial, tá? E geralmente o idoso que tem hipertensão e o idoso também tem as paredes das artérias mais finas, eles têm mais sangramento dessa região do plexo de Woodruff. E geralmente são sangramentos importantes, tá? Porque eles estão bem perto do tronco da artéria, tá? Então a cabeça de pressão na artéria é maior. Então, e os sangramentos eles geralmente são posteriores. Então o paciente sangra para trás, ele começa a engolir mais sangue, às vezes, do que pôr o sangue para fora do nariz. E geralmente são volumosos, geralmente em idosos que já têm comorbidade, já têm pressão alta, diabetes, ou seja, uma série de coisas. Então esse tipo de alteração atrapalha bastante e às vezes são bastante graves. Tá? Então o plexo de Woodruff e as epistaxes geralmente são mais incomuns e mais graves, certo? Então aqui vamos ver esse videozinho, se eu não me engano vai mostrar aqui o plexo de Woodruff desse paciente aqui, né? Lá na parte posterior ele não estava com sangramento, mas estamos aqui entrando na fossa nasal esquerda, aqui é o corneto inferior, né? Ali o corneto médio, aí o corneto médio. Quando eu estou lá atrás do corneto médio, ó, eu vou observar ali, ó, tá vendo? Olha as artérias, olha o calibre dessas artérias na região posterior do nariz, tá? Então esse plexo aqui, que está mostrado aqui nessa região, são artérias bastante calibrosas. Tinha um pouquinho de sangue aqui, tá vendo? Ó? E geralmente no paciente hipertenso, tá? Outra coisa importante também, o idoso ele não consegue fazer vasoconstrição, a artéria não contrai bem. Então são fatores que propiciam e ajudam a ter um sangramento importante dessas regiões, sangramentos bem volumosos, tá? Que fica bem perto da artéria esfenopalatina. Professor, você mostra de novo? Oi? Você mostra de novo, fazendo um favor? O vídeo? Deu uma travada aqui. Ah, tá. É que eu parei, eu pausei o vídeo. Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu voltar. Então, eu tô lá atrás do corneto médio, ó, aí a gente chega, eu vou pausar o vídeo agora, tá pausado. Tá vendo as artérias aqui, ó? Vocês conseguem ver? Conseguiu ver? Sim. Conseguiu? Tá vendo? Ó, eu vou soltar o vídeo agora. Aí você vê que tem até um pouquinho de sangue, ó. Tá vendo, ó? Essas são as artérias do plexo de Woodruff. E são, às vezes, sangramentos, nossa senhora, dá até medo de lembrar de alguns que eu já vi. Tá? São sangramentos, às vezes, bastante importantes. E a maioria das vezes a gente não consegue, tem que tamponar e às vezes tem que ir para o centro cirúrgico para cauterizar. A gente não consegue resolver no ambulatório. Então, 90 a 95% delas são anteriores. Os corticoides nasais em excesso podem induzir epistaxe porque eles diminuem a espessura da mucosa e acabam expondo os vasos que ficam na região submucosa, tá? Lembrar que os corpos estranhos podem causar epistaxe, né? Porque fica lá dentro, acaba inflamando a mucosa nasal. Tumores nasais, principalmente o nasoangiofibroma, que é um tumor benigno, só que muito agressivo, que dá em jovens do sexo masculino, dá muito sangramento, que é um tumor de origem vascular. Drogas anticoagulantes é muito comum nos idosos, tá? Porque eles geralmente usam várias drogas anticoagulantes, às vezes usam Marevan, AS, ticlopidina, clopidogrel, são drogas antiagregantes plaquetários e associada à hipertensão é o kit epistaxe no idoso, né? Os próprios hipertensos que têm disfunção endotelial e algumas coagulopatias, que não é muito comum, tá? As coagulopatias darem epistaxes importantes, que são as hemofilias e a doença de von Willebrand, tá? E também tem a doença de Osler, a síndrome de Osler-Weber-Rendu, tá? Que é uma síndrome onde são as telangiectasias hereditárias, onde o paciente tem várias telangiectasias e essas telangiectasias elas se espalham pela mucosa nasal e atrapalham a constrição da mucosa nasal, né? Então esse aqui é um paciente que era da minha residência, você vê que ele tem várias telangiectasias na face, na língua e no nariz. Então eles fazem epistaxes de repetição muito importantes. E essas epistaxes aí, às vezes, são difíceis de controlar, porque como são telangiectasias, você praticamente só tem a íntima do vaso, você não tem a adventícia, você não tem a musculatura do vaso. Então, são epistaxes que são importantes. Às vezes, vasoconstrição não para essas epistaxes, então tem que tamponar várias vezes. E como são várias telangiectasias, não tem, às vezes, uma fonte arterial para a gente poder fazer uma ligadura. Tá? Como é que nós vamos tratar as epistaxes? Se for, como a gente disse, a maioria para espontaneamente. A gente usa muito pomada antibiótica quando é aqui no plexo de Kisselbach, principalmente em criança. A gente usa colagenase, geralmente, ou agentes com barreira de petróleo, basicamente pomadas. Isso resolve a maior parte das epistaxes em crianças, quase todas.
E às vezes a gente precisa fazer alguma cauterização química. A gente usa muito ácido tricloroacético para poder cauterizar a região do plexo de Kieselbach. É muito comum. Tá? Às vezes, se você quiser cauterizar os pontos na cavidade nasal, ou às vezes no ambulatório, ou até cauterizar a região posterior do plexo do você pode cauterizar, mas é muito comum no plexo de Kieselbach. É bem fácil de fazer essa cauterização. As hemorragias maiores e importantes, o paciente às vezes tem que estar numa emergência, tem que fazer um acesso venoso, avaliação hemodinâmica, que pode estar até chocado, já vi várias vezes. Tá? A gente vai usar a xilocaína e adrenalina para poder fazer a vasoconstrição da cavidade nasal, então você diminui o tamanho do corneto e também já faz vasoconstrição da região da mucosa que está tendo sangramento. Então você diminui geralmente o sangramento, a gente vai avaliar ou com endoscópio ou com o próprio fotóforo, de onde vem o sangramento e ver. Às vezes a gente tampona, põe o tampão nasal, às vezes a gente vai fazer um tampão posterior que nós vamos ver mais para frente, ou às vezes a gente faz cauterização, vai ter que ver que tipo de abordagem, vai depender muito da gravidade e da intensidade do sangramento. Esse aqui é um videozinho até antigo do professor Perbois lá da USP, né? Então aqui ó, ele vai ensinar a fazer um tampão, que eu uso muito até hoje esse tampão. Você pega a escovinha lá do centro cirúrgico, tá? E tira a escovinha, lava, tira toda o sabão dela, tá? Ele corta ali umas partes da espuminha para ficar mais fácil de entrar no nariz, né? Dá uma ajeitada, certo? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma camisinha de Vênus, tá? Que é a camisinha. O ideal é uma camisinha sem lubrificante, tá? Isso tem às vezes nos hospitais, quando a gente dá plantão, fica lá no hospital. Se tiver com lubrificante, vai com lubrificante mesmo, paciência. Você coloca lá a espuma, ó, e ele dobra de um jeito que ele vai estar tirando ele tá tirando o ar de dentro da espuma, tá vendo? Ele tira o ar e aí quando você tira o ar, olha o tamanhozinho que fica a espuma, tá vendo? Fica bem comprimida, tá? Aí você vai colocar aqui a espuma dentro do modelo do nariz, né, que ele tem aqui, ó. Quando ele coloca dentro do modelo do nariz, ele vai depois cortar aqui a pontinha, ó, e aí ela infla lá dentro, tá vendo? Faz um tampão, infla lá dentro e ajuda bastante nas epistaxes importantes. Você vê que ela ocupa bastante o nariz. Então é um tampão bastante efetivo. Eu uso esse tampão com muita frequência, né? A gente usa esse tampão e coloca bastante pós-operatório, até no epistaxe importante, ele é bastante efetivo para as epistaxes anteriores ali que acontece na cavidade anterior do nariz. A gente não consegue ver na emergência, às vezes o sangramento é muito intenso, o paciente está ali sangrando, você tem que conter o sangramento e mesmo com vídeo você não consegue ver dentro do nariz de maneira adequada. Então a gente precisa fazer com que o paciente tenha essa melhor obstrução. Outro tipo de tampão, ele ensina a fazer aqui, eu acho, com todo respeito, o tampão que ele ensina aqui é muito difícil, mas vamos passar até para frente, porque o que vale aqui é a ideia do tampão. A gente faz isso aqui, toda essa traquitana que ele está fazendo aqui, a gente faz com uma sonda de Foley, tá? Então deixa eu passar aqui para a hora que ele coloca no modelo lá. Então o que acontece? A sonda de Foley, pessoal, é uma sonda uretral que é usada para fazer sondagem uretral. Ela é uma sonda de borracha que na ponta dela ela tem um balão, tá? Então o que a gente faz? A gente primeiro, passa essa sonda pelo nariz e aí pede para o paciente abrir a boca e vai ver a sonda lá pela boca. E aí o que a gente faz? A sonda ela tem exatamente esse mesmo balão, entendeu? Na parte de trás lá na ponta da sonda de Foley. Então a gente infla esse balão e puxa esse balão e trava esse balão aqui na rinofaringe. Então eu evito que o sangramento posterior desça aqui para a faringe, entendeu? E depois a gente vai e coloca um tampão anterior, entendeu? Aqui na frente. Então fica um tampão antero-posterior, tá? Que ele está mostrando aqui, né? Para as epistaxes graves, tá? Então a gente faz aqui um tampão antero-posterior. A gente costuma fazer isso aqui com uma sonda de Foley. Eu acho mais fácil do que fazer tudo isso que ele fez aqui, tá? Para poder fazer esse tamponamento. Então o tamponamento ele pode ser anterior ou antero-posterior conforme a gravidade. Muitas vezes esses tamponamentos eles podem ser efetivos, a gente para o sangramento, mas o paciente está com um tampão, um corpo estranho dentro do nariz, você tem que resolver, né? E às vezes a gente tira o tampão depois de 2, 3 dias, o paciente continua sangrando, tá? Então o que a gente precisa fazer é um tratamento, uma cirurgia, geralmente que a gente faz,
E aí a gente geralmente faz a ligadura endoscópica da artéria esfenopalatina, que é aquele ramo da artéria maxilar, tá? Então a gente vai por dentro do nariz, aqui tem a descrição da cirurgia, né? E a gente vai e faz a ligadura, liga aquela artéria ou cauteriza aquela artéria dentro do nariz, e aí eu elimino ali 80% do suprimento sanguíneo do nariz, que geralmente causa epistaxe, e geralmente isso é eficiente. Existem alguns casos que é mais incomum da gente precisar fazer a ligadura da artéria etimoidal, que a gente tem que, às vezes, ir lá na parte de cima, achar a artéria etimoidal e fazer a ligadura dela, tá? Então são os principais métodos que a gente tem para tratar a epistaxe, tá? Ou a gente cauteriza local com a ATA, que é o ácido tricloracético, ou faz os tampões. Às vezes a gente põe o tampão, deixa o paciente internar 2 dias, tira o tampão, acabou o sangramento e problema resolvido. Mas hoje em dia a gente tem feito muito mais a ligadura. Às vezes você resolve mais rápido o problema do paciente, já sobe o paciente para o centro cirúrgico, já faz a ligadura, você resolve. É um tratamento que é muito mais eficiente que pôr um tampão, porque se você vai pôr o tampão no paciente, ele vai ficar internado 2 dias, você vai tirar o tampão, mas vai ter que operar o paciente. Então, claro, depende da situação que você está, mas às vezes fazer a cirurgia é muito mais rápido e eficiente para o paciente, né, ficar menos tempo no hospital. Corpos estranhos nasais, esse aí também é outra, talvez, outra grande chamado que a gente tem nos pronto-socorros, tá? A clínica do corpo estranho nasal, geralmente crianças, ela é bem típica, é uma rinorreia unilateral, geralmente fétida, tá? Então às vezes a criança introduz algum objeto dentro do nariz e esse objeto fica lá alguns dias e a família não percebe. Depois de alguns dias vai começar a produzir uma otorreia fétida, tá? Principalmente quando a criança enfia espuma. Nossa, é um fedor horrível, né? É vegetais, milho, então tem de tudo, tudo. Cada dia que a gente é chamado, a gente vê uma coisa diferente. Pedra, pérola, papel e tudo o que mais. E aí a gente vai examinar, geralmente a gente usa vasoconstritor para diminuir a contração do nariz e vai retirar com pinças, o que for mais fácil. Tá? A sonda de TAR que ele fala é uma sonda curva. Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma aqui na sala. A sonda de TAR, pessoal, é essa aqui, ó. Ela parece um aspirador, tá vendo, ó? E aí, esse aspirador aqui, ó, a gente liga na ponteira de aspiração e aí a gente aspira, né, o corpo estranho e coloca dentro do nariz e puxa. É bastante eficiente para tirar, porque você vai por trás do corpo estranho e puxa. Tem as pinças anguladas também que a gente pode usar, tá vendo? Essa pinça aqui a gente consegue tirar e fazer a puxar o corpo estranho, ou jacarés, aí a gente tem que fazer a tática que for mais favorável, tá? Depende de cada caso. Tá? Outra urgência no nariz é imperfuração coanal, tá? O que é imperfuração coanal? Isso é uma malformação congênita, tá? E, pessoal, a criança, o recém-nascido, ele só respira pelo nariz, ele não consegue respirar pela boca, tá? Então a imperfuração coanal é quando a criança nasce com a coana fechada, não existe comunicação entre o nariz e a faringe. Por conseguinte, a criança não consegue respirar pelo nariz, ela só consegue respirar pela boca. No recém-nascido, isso é uma urgência, tá? Porque geralmente eles entram em insuficiência respiratória, porque eles não sabem respirar pela boca, geralmente tem que ser entubados e tem que ser feita uma cirurgia com dias de vida, tá? Para poder desobstruir essa coana, tá? Então, o que você está vendo a foto lá na região do posterior do nariz, tudo fechado. Aqui tem uma paciente que eu já operei, que é uma imperfuração unilateral. Na imperfuração unilateral, geralmente a criança sempre tem uma rinorreia importante unilateral, tá? Então, aqui eu estou entrando desse lado, que é do lado direito, ó. Deixa eu voltar o vídeo que foi bem rápido. Então, eu estou entrando aqui do lado direito, com a câmera, e você vai ver que aqui, ó, chegando lá no final, ó, não tem abertura, tá tudo fechado, tá vendo? Então a gente entra aqui, tá tudo fechado, não tem passagem, eu não consigo passar o endoscópio através dessa abertura aqui. Então uma imperfuração do lado direito. Quando a gente vai para o lado esquerdo, vocês vão ver que do lado esquerdo tem a abertura, ou seja, essa criança é unilateral. Então ela nasceu, ela conseguiu, não teve nenhuma emergência durante o nascimento, tá vendo? Quando eu entro pelo outro lado, aqui já é a rinofaringe, eu consigo ir lá na rinofaringe dela e ver tudo certinho. Então, nesse caso aqui, essa criança eu operei, acho que ela tinha 5 anos de idade. Geralmente a criança tem uma rinorreia só de um lado.
e ali no tempo todo, porque todo o muco que é produzido do lado do nariz não consegue ir para a faringe, escorre para fora do nariz, certo? E aí a gente fez a cirurgia. Então, basicamente, no nariz são essas as emergências, né? Epistaxe, corpos estranhos e a perfuração com anal. As emergências da laringe, elas basicamente são os corpos estranhos, tá? Que dependendo da posição ele pode até, como é que fala? Levar à morte, asfixia, tá? Então isso é emergência, a gente não deixa corpo estranho de via aérea, faringe e nariz para outro dia, você tem que ir lá e tirar, tá? Porque pode correr uma asfixia, aspirar e dar problema. Tá? E nós temos também as emergências na laringe quando você tem algum tipo de obstrução na laringe, por infecção, que tem a epiglotite aguda, que é uma coisa que a gente quase não vê mais em crianças, mas pode ter obstruções por tumor, ou obstruções por corpos estranhos, ou por infecção da via aérea superior. Então o paciente entra numa insuficiência respiratória e a gente precisa garantir uma via de acesso rápido para ele, né? Que é a cricotireoidostomia, que nós vamos ver daqui um pouco. Tá? Também pode ter um corpo estranho na faringe, assim como na laringe. A cricotireoidostomia, esse vídeo aqui, é um vídeo que mostra como é aqui no cadáver, como ela é feita. Então, qualquer episódio, pessoal, que você tenha de obstrução, tá? De obstrução da via aérea superior, asfixia, o paciente está engasgado, o paciente está com corpo estranho, o paciente está com uma obstrução por infecção, às vezes o cara tem um abscesso cervical, a pessoa pode ter um tumor que chega em insuficiência respiratória alta, ou seja, uma obstrução da via aérea superior, você tem que agir imediatamente. Isso é uma emergência. Tá? Emergência é, se você não tratar, o paciente vai morrer agora, certo? Uma urgência é aquela coisa que você pode demorar horas para tratar, por exemplo, uma apendicite, é uma urgência. Agora, emergência é agora. Se você não fizer nada, o paciente vai morrer. Então você está com o paciente lá com a via aérea obstruída, a gente precisa resolver o problema dele, tá? O que você vai fazer? Você pode palpar aqui, ó, na região do pomo de Adão, você tem aqui a sua cartilagem tireoide e embaixo você vai palpar a cartilagem cricoide. Entre as duas você tem uma membrana, que chama membrana cricotireoidea, tá? Aqui, para você chegar na traqueia, você só tem pele e ligamento, mais nada. Então é super simples e fácil de você fazer uma cricotireoidostomia, que é um procedimento de emergência, que deve ser feito numa emergência, tá? Se você tiver que garantir uma via aérea e você tem tempo para isso, você pode fazer uma traqueostomia, que é até melhor para o paciente, para depois para a recuperação dele. Mas emergência, tá? Vale salvar a vida do paciente. Então vamos lá. Você vai pegar, palpou a membrana cricotireoide, uma incisão, olha lá, ele vai incisar e fura, tá vendo? É muito rápido. Tá, vou até voltar, ó. Ele incisa e fura. No que ele fura, aquele fio guia pela via aérea, quando ele enfia esse fio guia aqui, ó, ele já está dentro da traqueia, tá? E aí, através do fio guia, você pega um tubo orotraqueal e introduz ali na via aérea, e aí o paciente já está com a via aérea garantida, tá? Ou seja, ele já está com o tubo na traqueia e aqui você já vai resolver a insuficiência respiratória desse doente, tá? Procedimento eu já fiz, tá? E salva vidas e é rápido, tá? Não é difícil de você fazer, tá? Então, aqui você introduziu e você viu que você conseguiu aqui facilmente chegar na via aérea do paciente, tá? Não tem o fio guia, você pode pegar um Kelly e abrir, tá? E com esse Kelly você consegue abrir facilmente a via aérea e passar um tubo por ali, tá? Então, é muito simples de fazer. Palpou, tá? Olha lá, incisou, ele já está lá dentro, tá? Ele vai passar o fio guia. Isso aqui salva vidas, tá? Salva vidas. E você depois vai passar o tubo endotraqueal lá dentro. E tá feito o procedimento, a vida do paciente já foi salva, certo? Muito bem. E agora, por fim, as emergências de ouvido, basicamente são os corpos estranhos, né? De ouvido, aí a gente vai depender do corpo estranho para a gente retirar, é muito comum nas crianças também. Tá? Então tem desde corpos estranhos animados, né, que são os insetos, na maioria das vezes. Esse aqui, você acha que ele está morto, tá vendo? Lá dentro do ouvido, aí que a gente chega perto com a câmera aqui, ele vai mexer, vai dar um oizinho. Tá vendo lá? Ele mexe lá, a gente vai com a pinça. Olha lá, tá vendo? Até a asa aquelas aleluias, né? Você vai lá, pega, você vê que o bichinho está até mexendo, né? Olha lá.
Aí você pode ter também os insetos mortos, né? Então, no caso aqui é um besouro, ele já está morto, tá vendo? A gente vai e tira. Essas horas as meninas falam assim, ai, credo, né? Ai, meu Deus. Mas é muito comum, né? Teve um inverno, eu nunca esqueço, foi em 2012. Não é inverno, foi uma época aqui que tem uma épocas aqui que tem esses besouros, eles viram pragas, né? E viram verdadeiras pragas, assim, você vê esses besouros em tudo quanto é lugar. Eu lembro que o meu cachorro até comia esses besouros. Numa semana eu tirei uns 4 ou 5, entendeu? Porque eles são lisos, eles eram pequenininhos, eles são lisos, eles entram dentro do ouvido e fica lá dentro mesmo, tá? E atenção, pessoal, é muito comum isso. Você tá com o corpo estranho no ouvido, o paciente está lá, você está no pronto-socorro, o paciente está agoniado, é muito dolorido, ele fica muito incomodado, principalmente quando você tem inseto vivo dentro do ouvido, ele não consegue mexer, o paciente geralmente chega desesperado, tá? O que você vai fazer? Ah, eu não sou otorrino, eu não tenho pinça para tirar, eu não tenho segurança para tirar. O que você fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é matar o inseto. Tá? Então o que você faz? O inseto ele respira pela pele dele. Então você joga algum tipo de óleo, tá? Que geralmente tem nos hospitais e pronto-socorros é vaselina. Você vai jogar vaselina ou um óleo qualquer, pode ser até óleo de cozinha. Esse óleo vai matar o inseto por asfixia. E aí matando o inseto, pelo menos aquela dor ou incômodo que o paciente vai ter ali do inseto estar mexendo dentro da orelha dele vai passar. E aí ele vai conseguir melhorar. Aí você encaminha ele pro otorrino, que um corpo estranho não é uma emergência assim de você ter que tirar na hora de ouvido, né? De ouvido. Você pode deixar para outro dia, tá? Certo, pessoal? Então é isso aí que eu ia passar para vocês de urgências e emergências, tá? O mais importante de longe aí são as epistaxes, né? Olha que foto bonita, né? Como eu era jovem, vida boa. Certo, pessoal? Então na semana que vem vocês têm aula com o professor Ricardo, acho que de tumores, né? De otorrino, e aí encerra a parte teórica da otorrino, né? E depois vocês vão fazer a prova prática. Eu vou ver com ele, acho que vocês fazem o TAC, acho que semana que vem também, tá? Mas eu vejo com ele certinho e combino para vocês. Certo, pessoal? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Até mais.